Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa fonte, olha, daquelas que fazem a gente pensar bastante. É um livro que acabou de sair, Povos Indígenas na Fronteira e as Educações. Foi organizado pela Belene Grando, Leia Lacerda e Estela Andrade. E logo no comecinho, no prefácio, tem uma frase que, nossa, me pegou. Diz que é um livro que não se lê, se escuta com o corpo todo. Tipo uma ponte entre o saber acadêmico e os caminhos dos saberes indígenas. Forte para começar, né? Uma imagem poderosa mesmo. E o foco da nossa conversa hoje é uma lei super importante. A 11.645, lá de 2008, ela tornou obrigatório ensinar história e cultura indígena e afro-brasileira nas escolas do Brasil todo. Isso. Só que o livro não fica só na lei, né? Ele vai investigar como isso está rolando, ou não está rolando, na prática. E em lugares bem complexos. As fronteiras de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, uma região com uma diversidade de povos, assim, incrível. Tem Terena, Guatô, Chiquitano, Cadiuel, Enauene, Naué. Nossa, a lista é longa. Exatamente. A Lei 11.645, ela é um marco, sem dúvida. É um passo importante para reconhecer uma dívida histórica que o Brasil tem, né? Sim. Mas como o livro mostra muito bem, tem um abismo, sabe? Entre o que está na lei e o que acontece no chão da escola. E esse abismo, ele está cheio de barreiras antigas, de estruturas que vêm lá do período colonial, de um racismo que ainda está muito presente na nossa educação. Uhum. O legal desse livro é justamente isso. Ele vai lá investigar esses desafios de perto, onde a coisa acontece mesmo. Nas aldeias, nas cidades, nas escolas de fronteira. Então, a nossa missão aqui hoje é, desempacotar as ideias principais, sabe? As pesquisas, as angústias e também as esperanças que esse livro traz. A gente quer entender melhor os desafios, conhecer algumas experiências das que funcionam e as que mostram as dificuldades, né? E pensar um pouco sobre como construir uma educação que valorize de verdade todas as culturas. Uma educação que seja antirracista mesmo, especialmente nesses cantos do Brasil que são tão ricos e, ao mesmo tempo, tão tensos como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Bora lá? Vamos nessa. Bom, o livro está dividido em 3 partes. A primeira parte olha mais para dentro, sabe? Para como os próprios povos indígenas, e aqui o foco maior é o povo Terena, lá em Mato Grosso do Sul, pensam e praticam suas educações, as educações deles. Isso. O texto já começa falando que precisa ter currículos, eles chamam de decoloniais e interculturais. Conceitos importantes. Basicamente currículos que parem de fingir que os saberes indígenas não existem ou que valem menos, né? Exato. E esse ponto da interculturalidade crítica é central aqui. Não é só tolerar quem é diferente ou colocar uma fotinho de indígena no livro didático uma vez por ano. Não mesmo. A proposta é bem mais profunda. É valorizar de verdade os conhecimentos diferentes, colocar eles para conversar e, o mais importante, questionar essa nossa mania de achar que o conhecimento europeu é sempre o superior, o padrão. É lutar contra o que alguns autores chamam de silenciamento das culturas dentro da escola. É dar voz e vez para outros saberes. E as pesquisas dessa primeira parte do livro trazem isso para a vida real, sabe? Com exemplos bem concretos. Uma delas, por exemplo, acompanhou a formação de professores Terena lá na aldeia Bananal, em Aquidauana, MS. O foco era a alfabetização. Interessante. E mostrou como é difícil, às vezes tem até resistência, para implantar um ensino que use tanto a língua terena quanto o português. E toca num ponto que eu acho fundamental. A língua que a gente fala não é só para se comunicar, né? Ela molda como a gente pensa. Totalmente. Vygotsky já falava disso. Pois é. E como a formação dos professores faz toda a diferença nisso. Mas o livro aponta uma tensão interessante. Ao mesmo tempo que se quer valorizar a língua terena, alguns pais pressionam para focar mais no português, pensando no futuro dos filhos, no acesso a outros espaços fora da aldeia. É um dilema bem real, né? Educacional. Essa pesquisa reforça muito a importância de uma formação de professor que prepare para lidar com essa realidade bilíngue, bicultural. Que respeite a língua materna, como você falou, citando Vygotsky, mas sem ignorar as demandas da sociedade maior. Outra pesquisa que me chamou muito a atenção, também lá na aldeia Bananal,
foi sobre usar a metodologia do Paulo Freire, os temas geradores. Ah, Freire. Sempre relevante. Sim, num programa chamado Saberes Indígenas na Escola. Olha que interessante. Pegar um método conhecido como o do Freire e adaptar para conectar os conhecimentos tradicionais do povo terena com o currículo da escola, partindo da vida, da cultura dos alunos. Quer dizer, não precisa inventar roda, né? Mas usar as ferramentas que a gente já tem de um jeito mais inteligente, mais conectado com a realidade deles. Isso é fantástico, porque demonstra na prática como dá para superar aquela divisão meio artificial entre o saber da escola e o saber da vida. Mostra que é possível, sim, construir um currículo que faça sentido para o estudante indígena, que parta das referências culturais dele, dos conhecimentos dele e articule isso com outros saberes. É muito potente. E tem outros exemplos mais rápidos, mas bem significativos que o livro traz. Tipo, uma experiência com rodas de leitura para crianças pequenas, numa aldeia urbana lá em Campo Grande. Misturavam crianças indígenas e não indígenas para fortalecer a identidade e o diálogo desde cedo. Que legal, desde pequenos. E outra pesquisa em Miranda MS, que destaca o papel fundamental dos mais velhos, dos anciãos terena, contando histórias tradicionais na escola. A contação de histórias como uma ferramenta pedagógica poderosa para valorizar a língua, a cultura, a memória. O que é fascinante aqui, sabe, juntando essas peças todas, é perceber como essas experiências locais, focadas no povo terena, elas acendem luzes para a educação indígena como um todo. Elas meio que gritam para a gente que implementar a Lei 11.645 de verdade exige muito mais do que só cumprir tabela, do que só colocar no papel. Com certeza. Exige mexer nas práticas lá na sala de aula, valorizar a oralidade, trazer os mais velhos para perto, fortalecer a língua materna, repensar como se forma o professor. Enfim, é preciso que a lei ganhe vida no dia a dia da escola de forma significativa, né? Totalmente. Agora, saindo um pouco das escolas dentro das aldeias, a segunda parte do livro leva a gente para outro cenário. A presença indígena nas escolas das cidades e principalmente nas regiões de fronteira. São lugares onde essa mistura de culturas, a tal da interculturalidade, pode ser ainda mais intensa e muitas vezes mais conflituosa também. A fronteira Brasil-Bolívia, ali na região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, é um foco importante dessa parte. Como é essa fronteira que o livro descreve? Olha, esse é um ponto crucial. O livro, citando alguns pesquisadores, mostra que a fronteira não é só aquela linha no mapa, né? É um espaço vivo, cheio de gente, de cultura, de identidades que se misturam e, às vezes, batem de frente. Indígena, boliviano, brasileiro, pantaneiro, tá tudo ali, junto. Uma mistura complexa. Muito. É um lugar de muita troca, mas também de muito estranhamento, de disputa por espaço, por reconhecimento. E a escola, nesse meio todo, acaba virando um palco dessas tensões. O grande desafio é fazer um currículo que não ignore essa mistura toda, que vá além daquela visão de um Brasil único, homogêneo, que a gente sabe que não existe. E aí vem umas histórias que marcam mesmo. Uma delas é sobre os estudantes do povo Guató, lá em Corumbá. Puxa vida, essa história é forte. Os Guató foram considerados extintos por muito tempo. É inacreditável, né? Demais. Hoje, muitos vivem nas periferias da cidade e enfrentam uma invisibilidade dupla. São indígenas e são pobres urbanos. O livro traz pesquisas que mostram a perda da língua, como eles foram forçados a se espalhar. É um soco no estômago pensar que isso acontece e a escola muitas vezes nem toca no assunto. É um chamado muito forte para reconhecer a história desse povo, a ligação deles com o Pantanal que está ali do lado. É um exemplo dramático de como esse apagamento histórico e cultural funciona na prática. A escola, que deveria ser um lugar de reconhecimento, de valorização, acaba reproduzindo essa invisibilidade. Reconhecer a existência e a história dos Guató em Corumbá é um passo, mínimo, mas fundamental, para começar a aplicar o espírito da Lei 11.645 naquele contexto específico. E o livro traz outros exemplos de como as escolas estão tentando ou poderiam tentar fazer essa ponte. Lá em Juína, no Mato Grosso, com estudantes Enauê e Nenauê,
Uma pesquisa mostrou como o ensino de ciências foi ligado aos conhecimentos tradicionais deles e a questões de saúde da comunidade. Faz todo sentido, né? Aproxima a escola da vida real deles. Totalmente. Torna o aprendizado relevante. E em Campo Grande, outra pesquisa usou a arte Cadwell nas aulas de arte, que daí é legal. Usar as imagens, a estética deles para discutir outras formas de ver o mundo, de fazer arte e sair daquela visão centrada só na arte europeia que a gente está acostumado. Uma ótima forma de trabalhar a alteridade, a diversidade estética. E ainda falam do registro da cerâmica terena como patrimônio cultural de Mato Grosso do Sul. Como esse reconhecimento oficial pode virar material para ensinar a história e cultura indígena na sala de aula, mostrando para os alunos que essa cultura está viva, que ela é valorizada ali no estado deles. Se a gente conecta isso tudo, essa segunda parte do livro meio que escancara a luta dos indígenas por visibilidade e respeito fora das aldeias. Nas cidades, nas fronteiras, a arte, a história local, os saberes sobre saúde, sobre o ambiente, a memória, tudo isso aparece como ferramenta de resistência e de conexão. A interculturalidade, nesses lugares, significa brigar ativamente contra o silêncio, contra os estereótipos, contra o preconceito. Fica muito claro que a escola da cidade também precisa, e urgentemente, olhar para si mesma e reconhecer a presença e a riqueza indígena que faz parte dela. Precisa se descolonizar, como se diz. Exatamente. E então a gente chega na terceira e última parte do livro. Aqui o foco se amplia um pouco mais. A gente vai olhar para os desafios maiores para fazer a Lei 11.645 pegar de vez, tanto em Mato Grosso quanto em Mato Grosso do Sul. A conversa vai para a necessidade de uma educação que combata o racismo de frente e também para a importância de formar bem os professores, inclusive olhando para a presença indígena que está chegando cada vez mais à universidade. Sim, essa parte final amarra muitas pontas que foram aparecendo. Ela reforça algo que a gente já vinha percebendo. A Lei 11.645 existe no papel desde 2008, mas na prática, ainda falta muito. O livro aponta com base em vários autores as barreiras. Tem resistência dentro das próprias escolas, das secretarias de educação, falta preparo adequado para os professores lidar com essa temática e, no fundo, um racismo estrutural que ainda é muito forte no Brasil. Infelizmente. Aí entram conceitos como a colonialidade do saber. Parece complicado, né? Mas a ideia é até simples. Mesmo depois que a colonização oficial acabou, continua existindo uma estrutura de poder que valoriza mais o conhecimento que veio da Europa, o conhecimento ocidental. E isso torna muito difícil que outros saberes, como os indígenas, sejam levados a sério e realmente incorporados pela escola. É um viés profundo que a gente precisa desmontar. E as pesquisas continuam trazendo isso para o chão da realidade. Tem um estudo que acompanhou estudantes terena na Universidade Estadual, a UENS, lá em Campo Grande. Mostra os perrengues que eles passam de ter que sair da aldeia, lidar com preconceito direto, com gente achando que indígena não tem lugar na universidade. É duro. Muito. Mas também destaca o quanto a presença deles é importante. Eles se tornam pontes entre culturas, sabe? Podem ajudar a mudar a própria universidade por dentro. É a ideia da representatividade em ação, né? Mas também mostra a necessidade urgente de a universidade se preparar de verdade para recebê-los e, principalmente, valorizar os conhecimentos que eles trazem. Não apenas tentar assimilá-los ao modelo padrão. Com certeza. Outra pesquisa que achei super bacana analisou como jogos indígenas, tipo os praticados pelo povo Guarani Kaiowá, podem ser usados na escola. Pensa que legal. Usar os jogos deles nas aulas de educação física, por exemplo. Que demais. É um jeito super prático de aplicar a lei, de valorizar a cultura corporal deles, que normalmente fica totalmente fora do currículo escolar. E tira aquela ideia de que cultura indígena é só artesanato ou lenda, né? Exatamente. Mostra a diversidade das práticas. Exato. E tem um estudo que eu achei particularmente revelador sobre como o povo chiquitano, lá em Mato Grosso, entende a infância. Eles valorizam demais o saber dos mais velhos, têm práticas culturais específicas, como o curucé, para ensinar as crianças, para construir a identidade delas. O livro usa isso para mostrar algo fundamental. A ideia do que é ser criança não é igual em todo lugar. Uhum.
Isso é crucial. Isso bate de frente com aquele modelo único de infância que a escola muitas vezes quer impor para todo mundo. Nos força a perguntar: para qual infância a gente está educando, afinal? Exatamente. Esse é um exemplo perfeito de como a tal da interculturalidade crítica nos obriga a questionar as nossas próprias certezas, aquilo que para a gente parece natural ou universal. A experiência Chiquitano mostra que existem outras formas totalmente válidas de viver e de educar a infância. A escola precisa se abrir para isso. E o livro também fala bastante das experiências de formação de professores, como as de um grupo de pesquisa ligado às próprias autoras do livro. Eles têm uma proposta que chamam de formação ação intercultural. Como funciona isso? A ideia é fazer uma formação que não seja só teórica, sabe? Mas que mexa com as estruturas, que ajude o professor a romper com essa herança colonial e com o racismo internalizado. Isso inclui estudar a fundo povos específicos, como eles fizeram com os Boror em Cuiabá, promover encontros reais, parece que teve uma experiência bem marcante durante os jogos dos povos indígenas, e até analisar criticamente símbolos locais como o hino de Mato Grosso. Aparentemente, a letra exalta a violência contra outro povo indígena, os Paiaguás. Nossa, que forte isso, analisar o hino. Pois é. São estratégias que buscam ir além do discurso, né? Tentar promover uma mudança real na postura e na prática dos educadores. Porque não basta dizer que é preciso respeitar. É preciso criar condições para que esse respeito se traduza em ações pedagógicas concretas e, principalmente, na desconstrução de preconceitos que estão muito arraigados. E atravessando tudo isso, essa urgência de uma educação antirracista. O livro menciona pesquisas, como uma feita com estudantes Chavante em Mato Grosso, que mostram como o racismo continua ali, presente na escola, machucando. Fica muito claro que não adianta só falar de cultura indígena de um jeito folclórico, superficial. É preciso formar professores para lidar com a diversidade para valer e para aplicar a lei de um jeito crítico, questionador. Isso levanta uma questão bem importante, que permeia o livro todo, eu acho. Como as instituições, as escolas, as universidades, as secretarias de educação podem realmente mudar. Como elas podem deixar de ser lugares que muitas vezes reproduzem a exclusão e se tornar espaços de diálogo verdadeiro entre culturas. Essa terceira parte do livro consolida a ideia de que fazer a Lei 11.645 acontecer exige bem mais do que boa vontade. Muito mais. Precisa de investimento sério em formação de professores que questionem, que critiquem. Precisa rever currículo, material didático. Precisa de um esforço consciente para tirar o pó colonial do saber e, acima de tudo, de um compromisso forte de toda a sociedade contra o racismo. As experiências que o livro mostra dão pistas de que é possível sim, mas, olha, é um caminho longo, cheio de obstáculos. Diante de tudo isso que a gente conversou, qual seria a mensagem principal que fica desse mergulho no livro? Para mim, ele mostra um retrato muito rico e, às vezes, bem duro da realidade da educação para e com os povos indígenas nessas fronteiras de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele não passa pano nos problemas gigantes, o racismo estrutural, a herança colonial pesada, a falta de apoio, de preparo, mas ao mesmo tempo ele acende umas luzes no fim do túnel, sabe? Traz esperança também. Sim, mostra a gente fazendo acontecer, experiências onde a Lei 11.645 começa a virar prática de verdade, construindo uma educação que tenta respeitar, valorizar e, o que eu acho mais importante, aprender com os povos originários. Sem dúvida. O livro, lá na parte final, nas considerações a caminho, soa quase como um chamado mesmo, como você disse. Ele diz que aplicar a Lei 11.645 não é só cumprir uma regra burocrática. É uma questão de ética, é uma questão política. Tem a ver com reparar erros históricos e construir um Brasil que finalmente se veja e se celebre como diverso, como plural. A educação nesse contexto todo vira um ato de coragem. Coragem. Boa palavra. Coragem para encarar o racismo de frente, para questionar privilégios e, talvez o mais importante, coragem para aprender com quem resiste e reinventa a vida há séculos, apesar de tudo. E para a gente fechar nossa conversa hoje, fica uma reflexão, talvez inspirada naquela imagem do início do livro, como uma semente.
Como será que cada um de nós, no nosso dia a dia, no trabalho, na família, na comunidade, pode ajudar essa semente a brotar? Que pequeno gesto a gente pode fazer para tentar escutar um pouco mais as vozes indígenas, para questionar essa invisibilidade que, se a gente reparar bem, ainda está por toda parte. A discussão, como o próprio livro sugere, não acaba aqui, né? É um caminho para a gente continuar trilhando, de preferência juntos.